Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Como vocês sabem, eu estou pegando o trabalho do André Luiz, que fez pelo Chico Xavier, embora tenha alguns livros que ele trouxe trabalhos também do Valdo Vieira, mas que psicografou o trabalho do André, mas o que acontece, eu estou nesses 10 capítulos usando também algumas colocações da Marlene Nobre, porque eu considero ela a grande estudiosa dos trabalhos do André Luiz. E a Marlene, ela junta o que os cientistas atuais estão falando e junta com as informações do Emmanuel, principalmente alguns livros, como O Caminho da Luz, que vai confirmando o trabalho do André. Então, nessa lição de hoje, que nós vamos falar sobre os primórdios da vida, aí essa lição, a 173, Primórdio da Vida. Olha o que é que o Emmanuel vai falar sobre os primórdios da vida. Ele diz, ó, e quando serenaram os elementos do mundo nascente, ou seja, né, está falando daquele primórdio que estava aquela temperatura alta, acalmou, melhorou, serenou, aquilo custou milhões e milhões de anos para isso acontecer, e quando serenaram os elementos do mundo nascente, o Emmanuel que vai falar isso, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seu pensamento, viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forma cósmica que envolveu o nosso imenso laboratório planetário em repouso. Ele está dizendo que veio uma nuvem, essa nuvem que vai envolvendo todo o planeta. O Emmanuel que vai chamar a atenção, ali os mares, as terras. Ele diz, daí alguns tempos, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Ele está falando dos primórdios da vida. Estava dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens, lá bilhões de anos lá atrás. Nos transcurso dos milênios, os operários espirituais trabalharam os valores intrínsecos às mônadas celestes, que iniciaram sua saga nos primórdios da vida biológica, através da rede filamentosa de protoplasma. Olha o que ele está dizendo, o início nessa rede filamentosa do protoplasma. Aí ele vai falando, olha o que é que o André Luiz já vai falar em Evolução em Dois Mundos. Ó. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais no período pré-câmbrico, aos fetos e às licopódias, aos tabrites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu o espongiário e selenteratos da era paleozoica, esboçando estrutura esquelética. Aí ele diz, agora o que é que a Marlene vai chamar a atenção. Agora, olha o que é que a Marlene diz. Ele diz o seguinte, ela fala, vamos interromper as narrativas nesse ponto, para destacar expressões, cristalizações atômicas e minerais, que o André usou, como fase de expressão ou de caracterização do princípio espiritual e relembrar a teoria de Graham Caim Smith,
acerca dos cristais de argila como período preparatório do surgimento da vida. Teriam sido eles, os cristais de argila, as expressões iniciais do princípio inteligente? Pode ser que seja, ficaria em tudo coerente com a Bíblia. O homem teria realmente saído do pó da terra. Ela está dizendo o seguinte, que bate com o que o André está dizendo, chamando a atenção. Depois o André destaca no livro Evolução em Dois Mundos, dando um roteiro, o caminho percorrido pelo princípio inteligente, o qual recordaremos vivamente ao leitor. A partir do protoplasma, olha o que o André vai dizendo. O princípio inteligente, ou mônada celeste, iniciou a sua extraordinária aventura evolutiva, alcançando, depois de bilhões de anos, a forma humana, quando então recebeu maiores impulsos rumo à sese superior em busca da angelitude. De novo, olha o que ela está dizendo, essa teoria do Graham K.M. Smith, acerca dos cristais de argila, que bate com o que o André está dizendo das cristalizações atômicas e dos minerais. Ela está dizendo, ele está dizendo que esses cristais da argila, que bate com a história da Bíblia que diz fez do pó da terra, ele diz que é onde as manifestações do ser vivo vai começar o seu trabalho, nesses cristais. Dos minerais, os cristais é uma das formas mais evoluídas do caminho do entendimento dos minerais. Existem estudos, ciências avançadas sobre os estudos dos cristais. E isso é muito interessante porque da própria célula tem cristais e é muito importante por muitas reações de ressonâncias que usam esses cristais. Mas ele está dizendo essa aventura, ele está falando dos primórdios da vida, o André. Então, por isso que eu estou juntando nesses 10 capítulos, dos 171 até 180, algumas informações da Marlene que vai batendo com o André, com o Emmanuel e com os cientistas atuais. Até o próximo encontro nosso, nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz.